caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, boa tarde. Mais uma vez louvemos a Deus que nos concede a grande oportunidade de entrar na sua casa nesta segunda-feira, dia de meditarmos a palavra do Senhor e trazermos para o centro da nossa vida, da nossa família, os ensinamentos de Jesus. Louvemos a Deus, agradeçamos a Deus, porque hoje nos concede mais esse momento especial na sua vida e na minha vida também. Hoje, irmã Sidilene não pôde vir por conta de outros compromissos. Vou ficar com você hoje, nessa segunda-feira. Na próxima, se Deus quiser, ela vai estar aqui para partilhar a palavra, meditar a palavra junto com você e junto com os da sua casa. Vamos fazer então, nesse momento, irmãos e irmãs, a nossa recordação, trazer na memória de cada um de nós os momentos marcantes da nossa caminhada durante esse período todo que nós vivemos, nesse início de mês ainda, do mês de novembro. Agradecer a Deus, já nos preparando para um momento importante que é o Advento, tempo de esperança, tempo de esperar o Senhor, o Salvador, que vem para nos salvar, que vem para ficar conosco, nos preparar desde já, porque o Evangelho, ele nos aponta esse momento de reflexão e de preparação também para esse período litúrgico na igreja, que é o tempo do Advento. Render graças também a Deus, trazer na nossa memória os momentos marcantes deste domingo que nós vivemos juntos na Eucaristia, meditando o Evangelho de Jesus, trazendo em recordação as homilias, os ensinamentos, a catequese dos nossos sacerdotes realizadas nas celebrações eucarísticas desse último domingo, os encontros que foram realizados nas nossas paróquias, Cristo Crucificado, São Miguel Arcanjo, momentos importantes também que a nossa paróquia Cristo Crucificado está vivendo. O momento da nossa jornada paroquial da juventude, trazer aqui todas as caminhadas, os percursos que os nossos jovens têm realizados nessas últimas semanas, de levar o ícone de Nossa Senhora, a cruz da jornada paroquial, trazer aqui a perseverança da nossa juventude, a motivação de ter em nossa vida a presença do Cristo, que morreu na cruz, mas que não ficou lá, que ressuscitou, e junto com o Cristo, a Virgem Maria que caminha conosco, que está no meio da nossa juventude. Que momento importante para nós, igreja, para nós, comunidade, viver junto esse momento e até em preparação, junto com os jovens, com a nossa paróquia, a preparação para o nosso congresso dos intercessores que vai acontecer no próximo dia 15. É um momento importante para a nossa paróquia do Cristo Crucificado, um momento marcante para a nossa caminhada de fé. Nós cristãos, todos nós, somos intercessores. Quem nunca rezou? Quem nunca intercedeu por alguém? Você reza, Você intercede por alguém, você faz uma prece, uma súplica a Deus, uma oração por alguém que está necessitado da tua oração, que você deseja no teu coração algo de bom para esta pessoa, é uma intercessão. E nesse dia 15, você é convidado a participar conosco lá na Escola Irmã Carla e trazer desde já na nossa memória as equipes que estão se organizando, preparando a espiritualidade, preparando as equipes de organização do encontro, tudo que tem aquela programação toda dos nossos encontros que a gente realiza. A dedicação, o empenho de cada um de nós, queremos trazer aqui na nossa memória, recordando e agradecendo a Deus, porque nós estamos aqui para o serviço, para a doação. Dentre tantos motivos, tantas graças, tantas oportunidades que nós tivemos, nós queremos louvar ao Senhor. E queremos, acima de tudo, apresentar a você, tua família, a tua casa, no coração de Jesus. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Deus e por isso com Ele nós firmamos o nosso coração, nós firmamos a nossa caminhada, porque com Ele a gente não vacila, a gente não cai e se cair, com Ele nós nos levantemos. Então vamos juntos pedir sobre nós a força da Trindade
para que venha nos ungir, nos dar sabedoria, nos dar a clareza para partilharmos a palavra e os ensinamentos de Jesus para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Maria que nos dê então ouvido de discípulos, um coração que escuta a voz do Mestre e guarda no coração, meditando, Nossa Senhora ouviu a palavra de Jesus, guardava e meditava no seu coração e vivia, Ela viveu também o Evangelho. E que ela nos ajude, que Nossa Senhora, exemplo perfeito, nos ajude a ouvir a voz do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos refletir juntos, junto com você, hoje, o Evangelho de São Lucas, que se encontra lá no capítulo 17, de 11 a 19. Se você tiver como pegar a sua Bíblia, vá lá, pegue a sua Bíblia no seu quarto, na sua estante, para nós refletirmos o Evangelho de São Lucas 17, de 11 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele, pararam de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glórias a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse atrás para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe a Jesus: levanta-te e vá, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho trouxe aqui para nós refletirmos esse momento tão marcante da caminhada de Jesus, quando passava pelas aldeias próximos ali da Samaria e da Galileia, Jesus de repente é surpreendido com 10 leprosos que quando vê, Jesus passar com seus discípulos, gritam, Jesus, Mestre. Olha que afirmação daqueles homens. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, como o Evangelho nos narra, volta o olhar para eles e ordena que eles vão e se apresentem diante dos sacerdotes. E assim eles fazem, Se dirigem para se apresentar aos sacerdotes. De repente, nesse percurso, eles são curados. E o Evangelho nos fala mais ainda que somente um, percebendo que foi curado, voltou rapidamente, rendendo graças a Deus, O Evangelho fala claramente, ele gritava louvores a Deus. E Jesus questiona: então cadê os outros que foram também curados? Somente um voltou para agradecer.
E claramente a palavra de Deus nos fala que era um estrangeiro, era um samaritano. E Jesus, no finalzinho do evangelho, ordena aquele homem que se prostrava diante dele, reconhecendo que de fato ele é um mestre. Então Jesus ordena que ele levantasse e que fosse, se dirigisse então para a sua comunidade, porque naquele momento a sua fé tinha salvado, sua fé que havia curado aquele homem daquela enfermidade. Então é um evangelho bonito para nós, uma reflexão bonita que nós vamos fazer juntos, nós vamos meditar juntos a palavra de Jesus, trazer para a nossa vida, atualizando, vendo detalhes desse evangelho na nossa história, o que Jesus está falando para nós. Todas as palavras aqui do evangelho têm um significado. Então o que Jesus está falando para mim agora nesse evangelho? Será que Jesus falou só para narrar uma história, um fato, uma cura desses 10 leprosos? Será que foi só para isso que Jesus falou? Para a gente saber de uma história, de um acontecimento? Com certeza não, meus irmãos? Jesus não iria simplesmente contar uma história para a gente memorizar, para a gente guardar um fato. Jesus contou esse fato para nós, narrado pelo Evangelho de São Lucas, para nos ensinar algo. E o que Jesus quer nos ensinar hoje neste Evangelho? No próximo bloco nós vamos fazer a nossa meditação da palavra, Nós fizemos a leitura da palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, guardamos ela dentro do nosso coração e agora nós vamos fazer a meditação dessa palavra. O que o texto diz para mim? O que eu posso trazer desse Evangelho, dessa palavra hoje para a minha vida? Não saia daí, nós iremos partilhar no próximo bloco, fazer a meditação e vamos refletir juntos, Deus vai falar conosco. Deus tem muita coisa para falar conosco. Fique conosco, em breve nós voltaremos. De volta, irmãos e irmãs, aqui no nosso programa Meditando a Palavra, hoje trazendo para a nossa meditação o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, de 11 a 19, que é a narração e a história da cura dos 10 leprosos, Jesus que passa pela cidade da Samaria, pela Galileia, e ali ele encontra aqueles 10 leprosos que gritam, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia, compaixão deles. E Jesus ali, naquele momento, liberta, cura aqueles homens daquela enfermidade. Primeiro trazer aqui para nós, meditando esse evangelho, essa palavra de Jesus, trazendo para nós o que o texto diz para mim, o que a palavra de Deus diz para mim hoje. Lembrando que não é simplesmente um fato, uma história que a gente ouviu, que foi narrado, que foi contado pelo evangelista Lucas. Não é um fato, é uma realidade. Quando Jesus fala para nós, o primeiro ponto importante do evangelho, Jesus passa pela cidade de Samaria e pela Galileia. Não somente passa, Jesus entra na cidade. Lembrando que os judeus tinham uma certa inimizade com esse povo, Tanto que a história conta que eles não passavam pela aldeia de Samaria sozinhos, eram sempre em grupos e sempre armados, Porque eles eram inimigos e os samaritanos eram considerados pessoas pecadoras, eram pagãs, eram pessoas que não eram bem vistas por eles. Então Jesus, primeiro ponto, passa por ali somente com discípulos, de certa forma ameaçados também, Porque todo o povo que passava por ali eram ameaçados pelos samaritanos. E diante dessa realidade, a gente sabe que Jesus não somente passa, ele fica
ali e toca, convive com os samaritanos, né? Conversa com os samaritanos, tanto que a gente ouviu tantas palavras, tantos momentos de Jesus de conversa com o samaritano, né? A samaritana no poço de Jacó, né? E assim tantos outros momentos vividos por Jesus com os samaritanos. Mas o Evangelho fala para nós não somente desse fato histórico, mas nos fala da presença de Jesus. Quando os leprosos reconhecem que era Jesus, prontamente eles gritam, não só o nome de Jesus, mas eles gritam mestre. E essa expressão gritar mestre para Jesus é o reconhecimento de fato que Jesus não era só um homem. O Senhor é enviado por Deus. E diante dessa realidade, chama, né, o Senhor Jesus mestre. Na nossa vida também, meus irmãos, nós olhamos para Jesus não simplesmente como um homem que morreu pela humanidade. Não simplesmente um homem que se deu ao extremo para salvar nós, cristãos, filhos de Deus, mas um homem que se encarnou, que se fez um conosco para nos salvar, para nos resgatar da escravidão do pecado, restabelecer a nossa amizade que foi rompida por causa do pecado. Essa é a missão de Jesus. E os samaritanos reconhecem isso. Eles veem isso. E quando Jesus percebe que eles estão clamando compaixão, eles prontamente são enviados pelo próprio Mestre a se apresentarem diante dos sacerdotes. E aí, meus irmãos, diante dessa palavra de Jesus, nós somos enviados para a comunidade. Nós nos apresentamos diante de Jesus com tantas enfermidades, com tantas coisas ruins, com tantos pecados que nos sobrecarregam, que pesam a nossa consciência, que pesam na nossa costa. E o que nós temos que fazer? Nos dirigir à igreja, nos apresentar ao sacerdote, dizer: eu pequei, eu errei, eu fui pecador, eu vacilei. E diante dessa realidade, dessa ordem de Jesus, vão e se apresentam à igreja. Nós somos livres, nós somos curados. Foi o que aconteceu com esses homens leprosos. Eles foram curados das suas enfermidades. E nós sabemos, meus irmãos, que na palavra de Jesus, aqui no Evangelho de São Lucas, não narra uma doença física, né? Que a gente sabe que a lepra é uma doença assim, violenta demais. Ela tira, né? Vai matando as pessoas aos poucos, tirando os membros das pessoas, né? É uma ferida que vai se espalhando com uma rapidez tal que a gente não tem nem como curar. Não tem nem como socorrer essas pessoas. E ainda mais na época de Jesus, que não tinha meios nenhum para aquelas pessoas ter uma esperança. Não, eu vou para cá que eu vou ser curada. Não tinha. Eram invadidos mesmo pela doença até a morte. A lepra hoje para nós é o pecado. São as mazelas espirituais que nós cristãos acumulamos dentro de nós. Nós guardamos tanta coisa ruim, tantas coisas que nos prejudicam espiritualmente, que tiram a nossa paz. E aqui a gente se pergunta, o que está tirando a nossa paz? O que está tirando a nossa alegria? Qual é a enfermidade que está tirando a minha alegria de me sentir filho de Deus? A humanidade está se maltratando, a nossa sociedade está se matando, está se consumindo por essa lepra que cada vez mais está se alastrando no meio da nossa sociedade, da nossa cidade. E nós estamos perdendo os membros, nós estamos perdendo a nossa liberdade de conviver no meio das pessoas, porque o pecado, meus irmãos, está tirando essa nossa liberdade. Como fez com aquele povo de samaritanos. Eles não tinham liberdade de conviver no meio da comunidade. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. Se você chega diante de uma comunidade na época de Jesus com lepra, eles te expulsavam rapidamente dali. E o pecado, ele é contagioso. Porque a gente não peca sozinho. Se nós fizéssemos sozinhos o pecado,
Nossa, seria bom, porque a opção é da pessoa, né? Eu faço a opção para pecar, é ótimo, eu faço isso, então não vou atrapalhar ninguém, é a minha escolha, o mal. Mas não é assim. Não é assim. A pessoa, quando ela pratica o mal, ela leva uma multidão com ela. Atrapalha, tira a paz, tira a liberdade, vai rompendo os membros, vai tirando os membros da pessoa, vai tirando a liberdade da pessoa de viver como filho de Deus. Vive como escravo, está sujeito a si mesmo, sujeito às suas próprias paixões, sujeito aos seus próprios erros, às suas próprias mazelas. E Jesus hoje, no Evangelho, quer nos curar, quer nos libertar, quer tocar na nossa ferida, quer libertar a nossa vida, nos fazer livres. Jovem, você é livre. Senhor, Senhora, você é livre. Deus não te condenou por causa do pecado e não vai te condenar. Deus não faz isso conosco. Se Deus fizesse isso, que Deus é esse que morre numa cruz, se dá ao extremo pela humanidade e chega para nós nos condenando? Deus não faz isso. Deus não tem fingimento. Deus não esconde a sua natureza de amor, de compaixão. Deus é misericordioso, por isso que Ele quer restabelecer a nossa amizade com Ele, como fez com esse homem, para que a gente, ao reconhecer, Jesus me curou, Jesus é o meu Senhor, é o meu Mestre, eu corro gritando, Jesus me salvou, Jesus me libertou do pecado, da escravidão do pecado, e eu volto para Ele dizendo obrigado, Senhor, como fez aquele pobre homem, que só ele voltou. Os outros 9, cadê? Ficaram. Mas só aquele estrangeiro que nos fala o Evangelho voltou para agradecer a Deus. E agradecer a Deus, meus irmãos, não é simplesmente se humilhar, né? A gente não vai lá se humilhar. Ai, me dá uma agonia tão grande. Então, o ato de agradecer a Deus é um ato de reconhecimento, de tomar para si a cura. Eu tomo para mim a cura, eu tomo para mim aquele que me curou, Jesus. Por isso que aquele homem se prostra diante de Jesus, agradecendo. E Jesus prontamente, ordena que ele vá para o meio dos seus, porque quem salvou foi a fé. E diante disso, que ensinamento de Jesus nós podemos guardar no nosso coração? Tenhamos fé, tenhamos certeza, porque o Evangelho do Senhor é o Evangelho de vida, é o Evangelho de ressurreição, é o Evangelho de abrir as portas para nós sairmos dos nossos mundinhos escuros, cheios de medo, cheio de dúvidas, e expandir a nossa vida em favor dos irmãos e irmãs, junto com o Mestre, com aquele que eu sei que é meu Senhor, com aquele que eu reconheço. Jesus é o Mestre da minha vida e eu não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão, porque eu reconheço, e como aquele homem fez, eu tomo para mim a salvação de Jesus, porque Ele é o meu Salvador. Vamos pedir então, meus irmãos, partindo para o nosso próximo passo, da nossa meditação da Palavra de Deus, fazendo a nossa resposta. O que o Evangelho provocou em nós? O que o Evangelho me leva a dizer hoje? Vamos rezar juntos? Pedir a Jesus que então nos dê um coração como o coração daquele homem, um coração agradecido. Nós te louvamos, Deus da vida, Senhor da nossa história. Te louvamos pela libertação, pela cura que fizestes em nós. Te louvamos, Senhor Deus, pela nossa família,
que foi visitada pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos pela Tua ação misericordiosa na nossa história. Nós te bendizemos. Quantas mágoas, quantos rancores, quanta violência nós guardamos dentro do nosso coração, Senhor, mas que pela força da Tua palavra nós cremos que Tu nos libertaste desta lepra, Jesus, que nos consome a tal ponto de nos levar à morte. Mas nós te bendizemos porque o Senhor nos ressuscitou e restabeleceu em nós a vida, dando-nos a liberdade, dando-nos a alegria de viver, pertencendo unicamente a Ti. O nosso louvor seja elevado a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós te bendizemos e nós te louvamos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como contemplação do Evangelho de hoje, já que é um Evangelho assim bem sugestivo, em todos os pontos, não somente de cura, não somente de um ato de professar, reconhecendo Jesus como Senhor, como Mestre, não somente como ato de testemunho de fé para nós, mas nós podemos trazer aqui da Palavra de Deus tantos ensinamentos para a nossa vida, de um povo que vivia humilhado, que vivia marginalizado, porque eram vistos como pagãos, mas nós, como filhos de Deus, somos chamados hoje a fazer a contemplação desse Evangelho numa atitude coerente de fé. Eu faço esse meu compromisso com a Palavra de Jesus. Você pode fazer o seu. Se você quiser comungar comigo, louvemos então juntos e somemos as nossas forças para buscar ser fiel nesse testemunho de fé no meio da nossa família e da nossa comunidade. Testemunhar a fé, meus irmãos, a louvar a Deus na dor, na alegria, na tristeza, na doença. Louvar a Deus em todos os momentos e circunstâncias que a vida nos apresenta. Mas, além de tudo, testemunhar a fé é perseverar. Perseverar na busca da realização do bem, perseverar na meditação da palavra, perseverar nas coisas que são justas, que são boas. Isso é testemunho de fé. Ser honesto, ser fiel. E que Deus nos ajude a manter então esse nosso bom propósito, que a palavra de Deus suscitou no nosso coração. Partindo agora para os nossos momentos, os nossos avisos, os nossos informes, as nossas comunicações que a gente precisa fazer junto com você. Lembrando assim de um momento muito importante que nós, Paróquia do Cristo Crucificado, falei no início do nosso programa, mas agora faço meu convite todo especial para você, para a sua família. Nós estamos promovendo o nosso Congresso dos Intercessores, que vai ser no próximo dia 15, iniciando, na verdade, no dia 14 com a missa, lá na Igreja do Cristo Crucificado, às 19h30. Depois, da missa, nós vamos para nossa casa, descansar, para no domingo, às 7h30 da manhã, iniciaremos com a missa, lá na escola Irmã Carla. Nós teremos a presença do Padre Aldeci, que vai celebrar conosco esta Eucaristia, E nós estamos convidando você, 7h30 da manhã, lá na escola Irmã Carla, nós estaremos dando início ao nosso encontro, ao nosso Congresso dos Intercessores. Para quem é esse congresso? Para você, todos nós. Para nós cristãos que rezamos, é um dia em que nós vamos nos colocar em oração pela igreja, pelas famílias. É um dia que nós vamos exercitar e fortalecer o nosso espírito intercessor diante de Jesus Eucarístico, diante da presença da Virgem Santíssima, que foi o melhor exemplo de intercessão para nós. Então, faça sua inscrição na Secretaria da Paróquia do Cristo, nos conselhos nas nossas comunidades, tem as fichas de inscrição. Nós estamos cobrando uma taxa de R$10
porque nós vamos passar o dia todo lá e a gente precisa se alimentar, né? Senão a gente não vai sobreviver, não vai andar desmaiando, né? Então, os R$10 é para a gente ajudar na alimentação, no encontro, tá? E aí, por isso, nós estamos pedindo a sua colaboração. Se você puder dar, além de R$10 ou além de... ou farinha, essas coisas que a gente usa muito, né, refrigerante, será muito bem-vindo, que é para a gente poder, de fato, ter um momento importante, não só de espiritualidade, né, que vai ser um momento importante para a nossa vida, mas um momento de comunhão e fraternidade com todos os irmãos e irmãs, na partilha do que a gente tem, tá bom? Então, que Deus desde já nos abençoe e conceda esse momento que é tão importante para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade enquanto cristãos, enquanto pessoas que buscam viver uma fé coerente e fundamentada no Evangelho. Que Deus nos abençoe então, nos proteja, né? Quero só aqui também relembrar que nós estamos com uma enorme programação do setor jovem da nossa paróquia, que está caminhando com as nossas juventudes. Então acompanhe. Essa jornada da juventude não é só para os jovens de 17, 18, não. É para todos nós. Todos nós somos jovens. Nós que temos o espírito cristão, evangélico, somos jovens, né? Então somos também chamados a participar, até para dar uma força para a nossa juventude, perseverar nas coisas de Deus. Peçamos então a bênção do Senhor sobre nós e sobre a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na santa paz de Deus e até o nosso próximo encontro.